Bom dia, Jorge. Bom dia, Alex. Prazer estar aqui. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Alex. Começando um dia com uma live é ótimo. É ótimo. Então, bom dia a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. Hoje estamos recebendo Jorge Piquet. Jorge Piquet é o criador do Distrito Criativo. Hoje vamos conhecer o que é Distrito Criativo, quais são os trabalhos e quais são os membros do Distrito Criativo. Mais uma vez, bom dia, Jorge. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o Distrito Criativo de Porto Alegre. A gente chama também de Distrito C, para encurtar, né? Que é um projeto Sim. territorial. Na verdade, como a gente estava conversando antes, eu te falei, não é uma associação de moradores, também não é uma associação de comerciantes ou de empresários, mas é um projeto da minha empresa, que é a Urbis Nova, que trabalha com empreendedorismo, e é um projeto territorial focado em economia criativa. Né? E, Antes de entrar no projeto em si, gostaríamos de saber um pouco de você. Quem é tá o bom. Piquet? Eu me pergunto isso e ainda não encontrei a resposta, mas eu posso te contar um pouco da minha história. Então, eu sou uma pessoa que venho da área acadêmica, quer dizer, eu fiz letras na USP, especialidade em português e grego antigo. Então, a minha área de pesquisa e de estudo, e como professor, sempre foi língua e literatura grega antiga. Né? E fui fazer mestrado, depois doutorado. E aí, quando eu fiz doutorado na Espanha, e aí eu voltei para. Eu morava em Curitiba, e aí eu de novo voltei para a Espanha, só que dessa vez para Barcelona, em 2007. Tá? E aí, e trabalhando ainda na minha tese lá. E em 2009, tinha uma comunidade de brasileiros, até isso tem muito a ver com o que a gente estava falando um pouco antes sobre a questão de ser um estrangeiro, não é? Viver num país que não é o teu, que não é a mesma língua, que é outra cultura. Então, tem uma comunidade de brasileiros muito grande lá em Barcelona, e é muito interessante porque são brasileiros de todo o país, né? Então, é um Brasil que às vezes você não vê em Porto Alegre, né? Porque Porto Alegre são os gaúchos e a maneira de ser dos gaúchos. E lá você tem carioca, pernambucano, pessoal de Manaus. E aí, no final de 2009, foi anunciado que o Brasil iria sediar os Jogos Olímpicos de 2016. E houve assim um sentimento entre os brasileiros assim misto de orgulho, não é? Mas de preocupação ao mesmo tempo, porque a gente sabe que as coisas são complicadas aqui. Mas enfim, eu que não tinha nada a ver com a área de eventos, eu e mais dois amigos, a gente resolveu fazer uma grande comemoração chamada Comemoração Rio-Barcelona 2016, né? Que o Rio tinha sido Barcelona tinha sido sede de Jogos Olímpicos e foi uma mudança na cidade de Barcelona por causa desses jogos. E a gente resolveu fazer isso. Né? E foi muito legal. Isso foi em novembro de 2009. Então foi um evento assim de rua, 500, 600 pessoas, a grande maioria brasileiros, mas muitos espanhóis, suíços, latino-americanos, América Central, sabe, mexicanos. E foi uma experiência muito legal. E quando eu voltei para Porto Alegre em 2010, eu gostei tanto dessa experiência que eu, assim, comecei a ser um pouco mais ativista aqui. Então eu organizava, por exemplo, uma limpeza na orla do Guaíba, junto com mais três ou quatro caras, e fazia isso de uma maneira voluntária. Né? Sim.
E, ao mesmo tempo, tinha a minha pesquisa, o meu trabalho, dava aulas, eu criei uma plataforma online, que é a Logosfera, para dar cursos online. Eu dou cursos online desde 97. Aí, aí eu fazia aquilo com muito prazer, com muita empolgação, e uma amiga minha disse assim, mas por que você não faz isso profissionalmente? Eu falei, mas isso não é uma profissão, isso é o meu ativismo, entende? Mas aí eu pensei, pá, vou fazer uma experiência. Aí, como experiência, sem saber nada, criei uma empresa chamada Urbis Nova, em 2012, que eu chamo de uma agência de design social e inovação. E eu comecei a fazer aqueles projetos que eu fazia como Jorge, eu comecei a fazer pela Urbis Nova. Tá? Então, em 2013, eu fiz os dois primeiros projetos. Um foi os 100 anos do Monumento ao Júlio de Castilhos, que era 2013. Né? Então, foi um evento de uma semana, convidando todas as instituições, porque o monumento é o nosso melhor monumento. Né? Se eu não me engano, é um escultor francês que fez aquele monumento. E ele está na Praça da Matriz, não é? Rodeado de Teatro São Pedro, o Legislativo, a Assembleia está ali, o Palácio do Governo, o Palácio Piratini está ali, a Catedral Metropolitana, quer dizer, né, uma série de instituições fortes e importantes, né, Tribunal está ali. Então a gente fez juntando todo esse pessoal e foi muito legal. E aí, em 2013, também eu criei, junto com mais dois parceiros, o Silpoa e o Dudu Bike, a Bici Escola, que é uma escola para ensinar pessoas, adultos e crianças a andar de bicicleta gratuitamente lá no Parque Marinha. Foi de 2013 até 2017. E em 2013 eu conheci o Distrito Criativo. Tem um vídeo, inclusive, que a Débora acho que viu, né, Débora? Tem um vídeo que conta toda a história de 2013 e como é que lentamente surgiu a ideia de criar o Distrito Criativo de Porto Alegre. Depois a gente coloca o vídeo em algum lugar aí, para as pessoas saberem em detalhes, que é muito longo de contar, né? Aí eu criei o Distrito Criativo e mais ou menos é isso. Tá? Então, desde 2013 eu continuo com o Distrito Criativo, tem outros projetos pela Orbis Nova, a gente está desenvolvendo uma série de linhas, voltei um pouco a minha linha de cursos online também, então é um pouco isso aí, na minha história, resumidamente. Muito bem. Débora, tem alguma pergunta? Não é exatamente uma pergunta, seria só um testemunho. Primeiro, muito obrigada, Jorge, por ter aceito o nosso convite. Já fazia um tempo que a gente tinha vontade de colocar no ar alguma coisa sobre o Distrito Criativo e ninguém é melhor do que tu para falar do Distrito Criativo. Eu assisti as tuas lives no YouTube, achei incrível o que tu está fazendo e achei que era muito pertinente a gente ter esse relato hoje contigo. A minha experiência com o Distrito Criativo começou quando eu encontrei o Jorge, quando eu conheci o Jorge e comecei a circular dentro do bairro Floresta e entender o que era essa rede orgânica que se chama Distrito Criativo e conhecer alguns participantes, hoje parceiros e colegas de rede. E foi assim, uma surpresa extremamente agradável ter conhecido o Jorge, ter conhecido o trabalho do Jorge, porque tanto eu como ele tínhamos uma experiência de vida fora do Brasil durante bastante tempo, e eu consegui identificar nas coisas que o Jorge estava aplicando aqui muitas das metodologias que a gente usa até hoje na Europa na construção desse tipo de rede. E eu acreditei muito que esse empreendimento dele fosse dar certo, na medida em que o Jorge é uma pessoa extremamente meticulosa e um cara muito sério, então eu achei que realmente ali a coisa vingava, né? Ele é brasileiro, mas ele não tem um perfil muito brasileiro, não. Ele é bem certinho e muito trabalhador. Então ele realmente pegou o negócio e resolveu dar uma feição para isso. O Distrito Criativo hoje é o polo de economia criativa mais importante de Porto Alegre, mas isso o Jorge vai explicar. E eu tenho a honra de fazer parte dessa rede já há 5 anos,
e militando do lado do Jorge nesse trabalho e fomentando o mais que nós podemos, ajudando no fomento do conhecimento da rede como um trabalho e, ao mesmo tempo, como a empreendedora dentro do Distrito Criativo com o meu negócio, que já está instalado aqui há 5 anos. E, aliás, a Débora, com o Le Café Mineiro, é uma participante muito ativa do Distrito Criativo, né? A gente fez uma série de coisas em parceria com a Débora e com os parceiros do Distrito Criativo. Foram coisas assim que fazem parte da história do Distrito Criativo, né? Que se fez ali no Le Café Mineiro. Então, vamos conhecer o que é Distrito Criativo? Tá bom, vamos lá. Então, eu vou fazer uma apresentação curta, não é? Tem vídeos, tem um vídeo assim que mostra todos os participantes do Distrito Criativo e eu vou fazer uma apresentação bem curtinha, mas eu acho que dá para passar a ideia, a noção, o conceito, principalmente, do Distrito Criativo, tá? Então, como eu falei, eu criei ele em 2013 como um projeto de economia criativa principalmente. Então, eu tenho uma definição de economia criativa mais particular, um pouco mais restrita do que a maioria das pessoas, mas é que o Distrito Criativo não é só economia criativa. É economia criativa mais economia do conhecimento e economia da experiência. O que é economia criativa? Eu não vou definir, eu só vou dar uma listinha para que as pessoas entendam. Então, todas as artes, artes visuais, artes de performance, artes literárias, poesia, pintura, teatro, ópera, bonecos, tudo isso é economia criativa. Também cinema, fotografia, tudo isso é economia criativa. Também arquitetura, também design em geral, design de produto, design de objetos, design de automóveis, design. E também moda, tá? Isso e outras coisas mais, por exemplo, paisagismo, decoração do interior, joalheria, tudo isso, tudo que é simbólico de certa maneira. O que é economia do conhecimento? O que é economia do conhecimento? É escolas de uma maneira geral, tá? Então nós temos muitas escolas de música, muitas escolas de dança, de arte. E o que é economia da experiência? Basicamente é turismo e gastronomia. Tem outras coisas também, mas no Distrito C é turismo e gastronomia. Então turismo, hotéis, a gente tem hotéis no Distrito Criativo. Gastronomia, por exemplo, o Le Café Mineiro está no Distrito Criativo por ser área de gastronomia. Mas o que o Le Café Mineiro é também? Ele é uma articulação entre gastronomia, a economia da experiência, e economia criativa, porque como vocês podem ver aí atrás da Débora, tem a galeria também. Então isso que é uma coisa legal. Então esses negócios que muitas vezes são diferentes, né? Eles estão no mesmo território e se relacionam, e às vezes em certos lugares eles se misturam. Né? Então agora eu vou fazer uma apresentação, só para vocês entenderem mais ou menos o que é economia criativa do conhecimento da experiência. Tá? E agora eu vou mostrar um pouco o que é o Distrito Criativo, se aqui o nosso software permitir, eu não tenho nenhum problema. Vamos ver. A gente já testou antes, mas teste é uma coisa. Treino é treino, jogo é jogo. Permitir. Pronto. Está aparecendo para vocês? Sim. Está aparecendo? Sim. Então tá. Então, como eu falei, o Distrito Criativo é um projeto da Urbis Nova, que surgiu em 2013 e funciona até hoje. Então, é muito importante, porque é um projeto territorial. Então, sem um mapa, tu não entende o Distrito Criativo. Então, essa região, o centro de Porto Alegre, está aqui, ó, no canto esquerdo inferior, tá certo? Aqui está a rodoviária, só para vocês se localizarem. Então, a parte norte, a partir do centro, muita gente chama de quarto distrito. Tem 3 ou 4 definições de quarto distrito, não vou entrar nisso, tá?
Mas, assim, o primeiro bairro ao norte do centro é o bairro Floresta, e depois o bairro São Geraldo, e depois vem outros bairros que são do quarto distrito, mas que o distrito C não está neles. Na verdade, o Distrito Criativo não é um projeto do bairro Floresta, nem é um projeto do quarto distrito. É um projeto desses negócios de economia criativa, do conhecimento da experiência, que estão nessa região aqui. Então, para ajudar a explicar essa região, eu digo que uma grande parte do pessoal do Distrito Criativo está no bairro Floresta, mas também tem alguns no bairro Independência, aqui embaixo. Tá? E também tem alguns no bairro Moinhos de Vento, aqui embaixo. Notem que aqui está o Parcão. Tá? Aqui está o Shopping Moinhos. Então, quem está nessa região do Moinhos de Vento, que já é uma região mais consolidada de Porto Alegre, que não tem tantos problemas, é só descer umas quadras aqui e você já está no Distrito Criativo. Então, agora, o que acontece? Você chega aqui na Cristóvão Colombo, e essa região para Cristóvão Colombo é uma região que foi muito importante no passado, era uma região de indústrias no passado, em Porto Alegre, mas que desde os anos 70 as indústrias foram embora e houve uma decadência dessa região. Algumas partes dessa região estão em melhores condições, que é justamente essa onde está o pessoal do Distrito Criativo aqui, tá? Que é mais ou menos entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos. Então, o Distrito Criativo ele surgiu mais ou menos nesse miolo aqui, em 2013, e ele foi se ampliando. Tá? Então, por exemplo, antes a gente não tinha ninguém depois da Farrapos, entre a Farrapos e a Voluntários da Pátria. Mas aí surgiram alguns locais tão bons, surgiram não, na verdade eles já existiam, tão bons, que eu cheguei e disse assim, porque é importante para o projeto o conceito de densidade, né, que é uma coisa que a Débora conhece muito, porque ela está do lado do Vila Flores, em frente A a das Dalva, Olimpíadas. não é do lado ali do Fábio, e mais à frente está a Bárbara e o Moacir. Então, A Lota Moncada. a Lota, tá cheio de gente, um pouquinho mais à frente ali está o Mundaréu. Então, essa proximidade, essa densidade na rua que é importante. Né? Mas, como tinha alguns locais legais desse lado, em 2015 eu resolvi também incluí-los no Distrito C como uma maneira de trazer, né, fazer um vínculo com o outro lado. Em 2016 aconteceu a mesma coisa em relação ao bairro São Geraldo, que também não tem essa densidade ainda, né, que tem aqui nesse miolo, mas que eram lugares muito legais. Tá? Então, essa é uma foto que a gente fez num dos eventos. A gente nunca conseguiu tirar uma foto de todo mundo, que é muita gente, eu acho que são 87 locais num território de 250 hectares. Tá? Então, deve ter umas 150 pessoas. Porque se tiver uma pessoa por local, seriam 87, mas às vezes tem duas pessoas, às vezes tem três pessoas, às vezes tem quatro pessoas. Enfim, deve ter uns entre 100 e 150. Então, essa é uma foto das pessoas, que eu acho muito importante sempre mostrar. E eu vou mostrar alguns dos participantes, eu escolhi alguns, na verdade, muito rapidamente. O Hotel Ibis Styles, tá? O Porto Alegre Hostel Boutique, e o Piano B&B Coworking, que são locais assim para receber turistas, né? E o turismo está ficando cada vez mais importante para o Distrito Criativo, né? Como um destino dentro de Porto Alegre. Tem restaurantes também, a Cantina Família Facim, coloquei só alguns aqui, tá? O Na Brasa, o Baru, que é um restaurante de comida brasileira também. Também cafeterias, bares, confeitarias, padarias são importantes. Padaria e Confeitaria Dalmas, Bolomel. E também lugares de shows, como por exemplo o Espaço 373, que tem bossa nova, jazz, blues. Gravador Pub, que é muito de blues e reggae, pop. Como vocês podem ver, são lugares muito legais, realmente. Distrito Bril Pub, que é uma cervejaria, mas que tem bandas que tocam ao vivo lá também. For Beer, cerveja e cultura.
também é uma cervejaria e também tem bandas que tocam lá ao vivo. Aqui é um exemplo de ateliê de artista, né? Tem vários artistas, eu coloquei todos, coloquei o ateliê do André Vezon, porque eu acho que é uma foto que mostra, assim, eu poderia dizer que esse ateliê está em Nova York, na verdade, e está no bairro Floresta, no 4º distrito, numa região, numa rua totalmente esquecida da cidade. Mundaréu é um exemplo entre nós temos 5 antiquários, né? E Mundaréu é um deles, é um exemplo só. A Tânia também, que não é antiquário, mas é objetos de decoração, brechó também. Temos lugares grandes também dentro do Distrito Criativo. O Vila Flores, sem dúvida, é um dos maiores lugares do Distrito Criativo. Né? Está do lado aí da Débora, inclusive, do Le Café Minerot. Fábrica do Futuro. Fábrica do Futuro, que chegou mais recentemente, que também é um lugar muito interessante, que alia artes e tecnologia. E uma outra coisa que eu queria te falar, Alix, também, que é importante para nós, e você que está se candidatando a vereador, quer dizer, não só a questão do empreendedorismo, da economia criativa e do apoio a esses artistas e empreendedores, né, que lutam tanto e têm tantas dificuldades. Um valor importante para nós é a questão do patrimônio histórico da cidade. Então, existem muitos prédios antigos no Distrito Criativo, e a gente sempre procura assim, divulgar, valorizar, a gente faz passeios mostrando esses prédios. Então a gente tem 3 prédios que estão tombados no Distrito Criativo, ou seja, não se pode tocar a fachada, a parte interna de nenhuma maneira. O maior deles e o melhor deles, sem dúvida, é a antiga cervejaria Bop, que é do arquiteto mais famoso de Porto Alegre, que é o Theo Witherspoon, né? Era a cervejaria Bop, né? Depois virou cervejaria Brahma durante muitos anos. E, atualmente, faz uns 10 ou 12 anos, é o Shopping Total, que é uma imagem, um cartão postal antigo. Né? Uhum. O outro tombado é o Palacinho, que era a sede do vice-governador. Também é um prédio que é subutilizado, infelizmente, e tinha uma série de projetos para esse prédio do governo do estado, né? Mas nunca se fez nada. E a residência Witherspoon, que é onde morava o Theo Witherspoon, que fica na rua em frente ao Shopping Total, no Comendador Coruja, que é uma rua onde tem muitos participantes do Distrito Criativo também. Mas além desses 3, existem prédios históricos muito importantes, como o próprio prédio do Vila Flores, que é um projeto do Lutzenberger, que é o outro grande arquiteto de Porto Alegre, muito importante. Esse prédio é de 28. As igrejas também, né? A Igreja São Pedro, por exemplo. As próprias residências antigas, né? Aqui na Gaspar Martins tem essas casas geminadas. Então, o que a gente fala, como é importante a manutenção das fachadas, como isso dá um aspecto bom para as ruas, como ajuda também a segurança. Sociedade Gondoleiros, que era um prédio que estava abandonado, era uma sociedade, hoje em dia tem um coworking ali dentro. E, além do patrimônio histórico, o patrimônio ambiental. Então, as nossas ruas, os nossos canteiros, a Débora, inclusive, sabe muito bem dos trabalhos que a gente faz, né? Os quintais, né? A Débora também trabalhou muito com isso, essa parte aí. Tem essa Gonçalo de Carvalho, que, sem dúvida, é uma das ruas mais bonitas de Porto Alegre, faz parte do Distrito Criativo, e nós temos vários participantes nessa rua aí. Essa rua fica atrás do Shopping Total. A gente faz uma série de eventos, não é? Vou mostrar alguns eventos de ciclismo, por exemplo, de passeio, de bicicleta. São 3 eventos em 3 anos diferentes. A arte de rua é uma coisa importante também no Distrito Criativo. E a gente sempre procura fazer esses passeios levando as pessoas para conhecer os empreendedores do Distrito Criativo, os artistas do Distrito Criativo. A gente também fez esse Walking Gallery de Porto Alegre e Barcelona. Isso também a gente procura fazer ligações internacionais, tá? O Walking Gallery é um evento que foi criado em Barcelona por um arquiteto e que se espalhou um pouco pelo mundo. E é uma coisa muito simples, quer dizer, artistas que não têm acesso a galerias de arte, a gente se faz uma espécie de caminhada pelas ruas de uma cidade e cada um leva uma obra sua.
e se fez em Paris, Nova York, Londres, Cidade do México, se fez em São Paulo também. Mas como a Urbis Nova é uma empresa que tem uma relação com Barcelona, eu entrei em contato com o Giuseppe e propus para ele, vamos fazer aqui em Porto Alegre um Walking Gallery, né? Mas vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer conjuntamente com o Walking Gallery em Barcelona. Então, isso foi num sábado de manhã que a gente fez aqui em Porto Alegre, passando pelas ruas do Distrito Criativo. E aí, quando a gente terminou, que era meio-dia, terminamos lá no Shopping Total, aí era 4 horas da tarde em Barcelona e eles começaram o passeio deles às 4 da tarde na Praça Catalunha, descendo pelas Ramblas. Então, durante todo esse sábado, a gente ficou trocando fotos, né, dos dois eventos entre si, mostrando para o pessoal de Barcelona o que a gente tinha feito aqui e eles mostrando para nós o evento deles. Depois a gente reuniu todas essas fotos e publicou. Isso foi um evento de custo zero, né, e que foi muito legal, que uniu as duas cidades, uniu artistas de cidades diferentes também, mostrou os nossos artistas lá em Barcelona. E um dos eventos mais tradicionais do Distrito Criativo é o Passeio das Artes, que tem essa proposta de levar um grupo de pessoas pelas ruas, mostrando o nosso patrimônio histórico, as igrejas, as casas antigas, e entrando nos locais privados, que é uma mistura de público e privado, né? Entrando nos antiquários, nos ateliês de artistas, nas galerias de arte, e mostrando para as pessoas o trabalho de quem está lá e está batalhando, e é um momento muito legal, assim, onde o público encontra esses artistas e empreendedores, né? Aqui são algumas fotos, a gente fez uns 18, mas fotos são em momentos diferentes, né? Fotos, umas mais antigas, outras mais recentes. E por causa disso, a gente até meio sem querer ganhou em 2014 o Prêmio de Inovação em Turismo, né, no estado do Rio Grande do Sul, com um projeto em Porto Alegre, que não é uma cidade turística, assim, turismo de serra, ou turismo de praia, ou mesmo turismo cultural. E, e numa região de Porto Alegre que os próprios porto-alegrenses nem lembram que existe. Tá? Então, a gente fez esse trabalho e houve um reconhecimento. Eu Eu também lembro. acredito, Pode falar, Débora. sim, eu acredito, só para complementar, que o fato da gente ter recebido esse prêmio em 2014 foi uma maneira de despertar também a curiosidade das pessoas sobre esse patrimônio que existe no quarto Exato. distrito e no bairro Floresta, né? E a Exato. partir dali, eu acho que muitos empreendedores que despertaram também o interesse para virem se instalar nessa região, porque a gente, naquele momento, ainda tinha, digamos assim, um valor de aluguéis que eram bem acessíveis. Hoje já Exato. não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que entre 14 e 15 foi um momento assim que, né, as pessoas quiseram muito conhecer, entender o que estava acontecendo no bairro Floresta, e o Distrito Criativo, a explosão do Distrito Criativo, acho que foi uma alavanca muito importante para que novos empreendedores viessem se instalar aqui. E dentre esses novos, chegou eu também. Sim, Eu vim claro. também. Foi exatamente o momento que eu cheguei aqui. Então, só para mostrar rapidamente aqui, eu vou muito assim a universidades, principalmente arquitetura, urbanismo, design, né, para mostrar o Distrito Criativo. Também, às vezes, ao contrário acontece. A Univates, por exemplo, o curso de arquitetura, a Univates fica em Lajeado. Eles vieram, passaram um dia em Porto Alegre só para visitar o Distrito C e o quarto distrito, e a gente fez um passeio com eles, foi muito legal. Ó, seu passeio que a gente fez com a turma de arquitetura lá de Lajeado. Também o Mackenzie. Eu estou dando alguns exemplos aqui, tem muito mais coisa, mas assim, para encurtar. Uma coisa interessante também, viu, Alix, já que você é estrangeiro, agora cidadão Naturalizado. Cidadão naturalizado, brasileiro. cidadão Cidadão brasileiro. brasileiro. Uhum. Mas assim, mas você veio do estrangeiro, então Sim. eu levo também grupos de pessoas para conhecer o Distrito Criativo em loco, né? Porque a melhor maneira de conhecer é andando, a Débora sabe, né? É andando e sentindo aquele clima, principalmente se o dia estiver bonito e tal. E tem uma organização internacional que tem sede em Barcelona, que é a UCLG, tá?
Então, eu explico a UCLG da seguinte maneira: todos nós conhecemos as Nações Unidas, não é verdade? Aquele órgão que reúne todas ou quase todas as nações do mundo. A UCLG são as Cidades Unidas. Então, são cidades, tá, a partir de um determinado número de população, que fazem parte dessa rede internacional. A sede é em Barcelona e, na época, a diretora era uma alemã. E eles vieram a Porto Alegre para uma das reuniões setoriais assim, da United Cities, porque Porto Alegre faz parte dessa rede. E me pediram para levar eles, não é? E eu cheguei, vou mostrar o Distrito Criativo. O interessante é que quando você mostra o Distrito Criativo para um estrangeiro, tu não precisa explicar nada, ele sabe perfeitamente. Ele já entendeu o conceito, ele já sabe o que se quer fazer. Porque, como a Débora falou, na Europa, em vários lugares, esse é um conceito que, assim, renovar ou melhorar zonas da cidade que estão esquecidas é uma coisa que eles já fazem há muitos anos. Né? E eles veem a qualidade urbana que tem ali, o potencial urbano que tem nesse território, e todos eles adoravam. Então tinha gente de Moçambique, por exemplo, que veio, porque veio aprender, tem gente do Chile, da Alemanha, do interior do Brasil também. Então, essa é uma maneira também de, aos poucos, a gente gosta muito de internacionalização e eu acho que a gente tem que cada vez mais apostar nisso. Também faço apresentações em instituições como a FEComércio. Aqui foi uma apresentação lá em Florianópolis, a convite da Prefeitura e da Universidade Federal de Santa Catarina, apoio do SEBRAE de Santa Catarina, porque eles estão, desde 2016, se não me engano, eles estão criando também um território de economia criativa no centro de Florianópolis, que é uma parte que tem problemas lá. Então, eles me convidaram para mostrar o projeto e adoraram, sabe? Todo mundo que conhece o projeto, assim, sempre... A gente também tem uma relação com o turismo criativo, né? Em 2013 teve a primeira conferência do turismo criativo em Porto Alegre, mas isso é uma outra história que eu não vou entrar tanto. A gente tem uma série de canais, né? Convido todo mundo a procurar Distrito Criativo de Porto Alegre, o Distrito C, no Google, vocês vão encontrar o site, vão encontrar também no Facebook a homepage do Distrito C, temos grupos no Facebook tem o Agenda Distrito C, onde algumas das coisas que estão sendo realizadas pelos participantes aparecem ali. A gente também criou uma revista Distrito C, impressa, não é? Foi uma experiência que a gente fez, foi muito interessante também para divulgar. A gente faz pequenos, médios e grandes eventos, tá? Então, eu sou muito a favor de pequeno evento, eu gosto de coisas pequenas, que reúnem poucas pessoas, mas que têm um sentido e que as pessoas vão embora com uma boa lembrança, né? Mas a gente também faz grandes eventos, e o maior evento é o Dia C, que a gente fez em 2018 e em 2019. Em 2018, 36 participantes do Distrito Criativo, num único sábado, de manhã, de tarde e de noite, apresentavam eventos, a Débora com o... Fizemos as portas abertas, Fizemos Exatamente. portas abertas, foi uma experiência incrível, teve muito público, foi realmente muito, muito bom. E então a ideia qual é? É justamente de fazer com que as pessoas se movam por esse território, né? Que vão de um lugar para o outro, de um restaurante, uma galeria de arte para um antiquário. Então foi uma experiência muito interessante. A gente repetiu em 2019, em 2020 a gente não fez porque justamente começou a pandemia, então ficou inviável fazer, mas eu espero que ano que vem a gente faça. Aqui eu tenho algumas fotos, né? Aqui em cima tem a foto do Le Café Mineiro, que foi o evento, estão vendo aqui no canto esquerdo superior? Foi o evento dos canteiros que a gente fez ali, foi muito legal, foi os canteiros em frente ao Café Mineiro. E essa os contatos da minha empresa, tá? E vou fechar aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. E eu acho que eu dei assim uma ideia mais ou menos sintética, mas
E agora a gente pode conversar, isso, se tu tiver alguma dúvida, Alix, ou de outras coisas também. Então, eu acho, só para novamente completar, eu acho que esse trabalho que tu estás fazendo no território já há mais de 7 anos hoje, né, é um trabalho de formiga. Muitas vezes tu está sozinho, embora a gente te ajude, participe, fomente junto contigo, a grande parte do trabalho é um mérito teu, né, Jorge? E eu gostaria de saber hoje, assim, depois desse período terrível de pandemia que assolou o planeta, muitos negócios daqui mesmo já fecharam também. Eu gostaria de saber o que tu espera da prefeitura, porque eu lembro, assim, desde o início das nossas diferentes caminhadas e demandas e tudo mais, a gente contou com a presença de prefeitos, ex-prefeitos, candidatos a prefeito, todo mundo olhando para o Distrito Criativo com muita curiosidade, com muito respeito, vendo um potencial econômico absurdo, mas objetivamente, a gente não recebeu nenhum retorno desses órgãos. Eu falo de prefeitura e secretarias, turismo, educação, cultura, enfim. Hoje, estamos às vésperas quase de uma nova eleição municipal. O que tu acha que a prefeitura poderia nos... No que tu acha que a prefeitura poderia nos ajudar, sabendo que a maior parte do trabalho já está feito por ti, por nós, e sem contato, sem ter recebido absolutamente nada deles, né? O que hoje tu acha que a gente teria condições de pedir, de até exigir mesmo, como melhoria para nós que somos empresários aqui, empreendedores? Como é que tu te posicionaria hoje nessa nova prefeitura que vai chegar aí? A gente não sabe a cor dela, mas está chegando. Então, é uma questão assim muito longa para a gente discutir. Deixa eu fazer antes um breve histórico, assim, tá? O Distrito Criativo surgiu em 2013 e estamos em 2020, portanto, 7 anos. 7 anos são 2 administrações na prefeitura, tá? Teve a anterior e a atual. Então, na administração anterior, o que aconteceu? Não havia um apoio institucional da prefeitura. No entanto, dentro da prefeitura, algumas pessoas conheciam o Distrito Criativo. Aliás, eu sempre falo isso, eu faço uma distinção muito grande quando eu falo do governo entre assim, o partido que está no poder, né, os governantes, digamos assim, e o pessoal da prefeitura, os funcionários da prefeitura, que tem gente muito boa, arquitetos, urbanistas, que estão há anos, desde os anos 90, trabalhando com essa questão do quarto distrito, e que realmente não acontece quase nada, mas o pessoal lá está trabalhando e está tentando. Não é culpa deles, digamos assim, sabe? Eles se aposentaram sem ver o trabalho deles realizado, imagina. Sem ver o trabalho deles assim, produzir algo concreto, porque batia sempre numa decisão superior que a política. Então, assim, havia um reconhecimento de algumas pessoas dentro da prefeitura, mesmo eventualmente de alguns dirigentes políticos na prefeitura que citavam o Distrito C, mas como você falou, isso é bom, não estou reclamando disso. Isso é bom que citem o Distrito C, que elogiem o Distrito C, sempre é bom. Mas, claro, faltou e falta sempre coisas concretas. Né? Então, não tem problema você elogiar e tal, dizer que está muito bom, mas seria muito melhor e mais assim objetivo, né, se tivesse algum tipo de solução para os problemas reais que existem. Então, durante um tempo, também querendo esclarecer que o Distrito Criativo, como ele não é uma associação, ele não tem essa relação de ficar pedindo coisas para a prefeitura o tempo inteiro.
tá? É mais a nossa filosofia de nós fazermos, né? A gente pode pouco, não temos dinheiro para fazer grandes coisas, não temos, mas a gente, e o teu exemplo é arrumar os canteiros na frente do teu local, do Le Café Mineiro, né? Reunir pessoas de uma maneira coletiva, isso é um dia bonito, cheio de crianças, naquele dia inclusive estava, né? Uma coisa legal, não é um sacrifício, entende? É transformar nisso num prazer coletivo de realizar. Então esse é muito o caminho do Distrito Criativo. Em 2015 aconteceu uma coisa, que a prefeitura lançou um projeto para o quarto distrito, assim, um pouco inspirado em Barcelona, né? E eu, como tinha essa relação com Barcelona desde 2000, desde há muito tempo, mas em 2013 principalmente, eu falei muito escrevi um texto sobre o 22 arroba, e a inspiração era o 22 arroba em Barcelona, né? Que é um distrito de inovação lá. E aí houve um movimento para o quarto distrito de repente, né? Esse não foi o primeiro movimento, hein? Desde 95 tem coisas na prefeitura sobre o quarto distrito, tem uma longa história sobre isso, mas redescobriram o quarto distrito, de repente, e unido a Barcelona. Então, como havia esse interesse da prefeitura na época, que era a administração anterior, o que aconteceu? Eu achei assim, olha, não é a nossa filosofia ficar lá pedindo coisas, mas eu acho que é uma oportunidade, é uma janela. Então, eu acho que você lembra, eu pedi para todo mundo dizer assim, olha, o que você acha que a prefeitura poderia fazer de forma concreta e pontual para que a nossa situação melhorasse? Porque, na verdade, o que a gente precisa da prefeitura é que ela faça, não da prefeitura, não vou falar da prefeitura, vou falar do governo de uma maneira geral, que é prefeitura, Estado, União. O que a gente precisa? Que eles resolvam problemas que são problemas básicos para toda a população, que é principalmente saúde, educação, segurança e infraestruturas, né? Porque não somos nós que vamos pegar uma picareta e abrir um buraco no meio da rua e ver um problema de encanamento que está criando um alagamento, né? Isso a gente não tem como fazer, isso é a prefeitura que tem que fazer. Então nós fizemos um documento e enviamos, e a prefeitura estava muito receptiva, né? De assim, nós queremos ajudar, o que nós temos que fazer? Era um momento especial, aí mandamos. Isso foi final de 2016, se não me engano, 2015, 2016, não lembro. O que foi feito? Não foi feito nada, apesar de toda essa empolgação que havia com a prefeitura, tá? Aproveitando, respondendo uma pergunta que foi feita sobre isenção de impostos e isenção de IPTU. Uhum. Que foi o José Geraldo, né, que está perguntando. Então, nessa onda surgiu, de quarto distrito, surgiu um projeto da prefeitura que foi enviado para a Câmara, que era da isenção de impostos de IPTU, não é? Por 5 anos, para quem estivesse no quarto distrito e fosse de inovação ou tecnologia. Tá? Existe tecnologia no distrito C? Um pouco. Existe inovação? Um pouco, tá? Mas não é inovação tecnológica, é um outro tipo de inovação. Então não era uma coisa que pudesse ser aplicada bem aos participantes do Distrito Criativo e que eles pudessem realmente ter com esse formato de lei. Tá? Aí o que aconteceu? No dia porque esse projeto tinha que ser votado pela Câmara Municipal. Como você falou, aliás, muitos vereadores vieram ao Distrito Criativo, ao Floresta, antes do Distrito Criativo existir, sempre vem e tal. É bom que venha, não tem problema, é ótimo. E o que aconteceu no dia da votação? Alguns vereadores me ligaram e me perguntaram: esse projeto da prefeitura ajuda vocês do Distrito Criativo? Aí eu falei isso que eu falei para vocês. Olha, não ajuda muito, talvez tenha uns 2 ou 3 que possam aproveitar, mas tudo bem. Aí eles disseram assim: e se a gente criasse uma emenda que colocasse no projeto que é tecnologia, inovação e economia criativa? Eu falei, aí ajudaria. Tá? Bom, não quero adiantar o final da novela, mas o final não é bom. Tudo parece bom, né?
Mas a vida... Aí mas foi uma coisa legal que eu estava... A Câmara Municipal transmite ao vivo as votações, sabe? Tem um canal que você liga lá e você vê as votações. Então eu fui ligar lá para ver o que iam votar, né? Então tinha duas emendas, uma emenda foi derrotada, votaram contra a emenda, que era uma questão de casas populares no quarto distrito. E aí chegou emenda que inclui economia criativa. Então tem um painel, né, com luzinhas, que é luzinha verde, que é sim, e luzinha vermelha, que é não, né? Claro. E aí eu comecei, em votação. Aí começou assim, verde, 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 verde. Todo mundo votou verde. Então é uma vitória, um reconhecimento de que a economia criativa é importante para o desenvolvimento da cidade. Tá. Porém, essa lei foi colocada, jamais assim ela saiu do papel, sabe? São pouquíssimos. Olha, eu não conheço uma pessoa que tenha aproveitado essa Que lei. tenha se beneficiado. Eu também não conheço ninguém. Acho que ninguém foi. Eu conheço, tem gente do Distrito Criativo que me diz que eles estão tentando ainda, tá? Uhum. E isso já faz o quê? 5 anos, porque foi faz mais de 4 anos. Então, aí terminou essa gestão, entrou uma nova gestão, uma nova administração, e aí houve um certo distanciamento, e na verdade a gente não tem contato com a atual administração, né? Que na verdade já está terminando praticamente. Então, como você disse, mais importante agora é a próxima administração, o que vai acontecer e qual é a visão desses prefeitos em relação a desenvolvimento de territórios em Porto Alegre, não só o Distrito Criativo, né? Tem outros territórios com vocações e especialmente com uma vocação para a economia criativa, do conhecimento da experiência como o quarto distrito, então, como o Distrito Criativo. Então, o que eu acho assim, para nós o mais importante é que o poder público fizesse a sua função pública, que é assim, você sabe, perto de você tem uma escola municipal, não é verdade? Do lado de você tem uma escola, o meu amiguinho, quer dizer, tem uma praça municipal, quer dizer, isso é arrumar aquela praça, dar melhores condições para aquela escola, para outras escolas, cuidar da segurança, cuidar da iluminação pública, o quanto ela é importante à noite, né, com uma boa iluminação pública. Alguns dos participantes do Distrito Criativo, você sabe, inclusive pagaram do próprio bolso iluminação pública na rua, como é o caso do Carlos, no Café Mineiro, que botou uns postes mais baixos e que iluminam melhor e que dão mais segurança. Isso é uma função pública, isso deveria ser a prefeitura que deveria fazer, né? Então, o que eu acho que a prefeitura tem que fazer é o básico, quer dizer, fazer obras de infraestrutura para evitar alagamentos na região, dar mais segurança para que as pessoas possam andar. Quem de nós que foi para o estrangeiro não sabe o valor da segurança, o valor de andar na rua com segurança, sabe? É tão importante isso. Toda a cidade de Porto Alegre tem problema de segurança, não é? Então, se você tem essas condições, economia criativa é um tipo de produto que quem consome é uma pessoa que tem uma boa educação. Então, investir em educação na cidade, sabe? Ter boas escolas. Por exemplo, em Barcelona, esse projeto do 22 Arroba, que é um projeto da Prefeitura de Barcelona, mas antes vocês têm que ver as escolas públicas que eles fizeram naquela região, o que são de bonitas, o de que ajudam, os mercados públicos que eles fizeram ali, sabe? Então não adianta você querer fazer, a prefeitura querer fazer, ter um projeto sensacional e o feijão com arroz não foi feito, entende? Que é questão de alagamento, questão de segurança, questão de ter boas escolas, mercados públicos de bairro, bibliotecas públicas de bairro, isso tudo é o governo que tem que fazer. E isso no território ajuda muito o território, sabe? E aí essa camada, que é a camada do Distrito Criativo, que é um projeto mais, como é que eu vou dizer, mais de vanguarda em certo sentido, não é? Isso nós, os empreendedores, fazemos, não é? Então, a prefeitura Sim, Jorge, então vamos sintetizar que a gente tem pouco tempo agora. A partir de agora a gente vai ter que te questionar e exigir que tu seja
bem curto, senão a gente não vai até o fim. Mas eu falei que esse Jorge, é um longo. não, mas a gente vai ter que fazer uma série de minissérie da Globo contigo, sabe? Porque eu acho que tem assunto para uma minissérie da Globo. Jorge, então tu achas assim que hoje o importante seria que a prefeitura simplesmente aplicasse aquilo que já foi decidido, e a gente não está vendo isso, né? Praticamente, objetivamente, no território, enquanto empreendedora, nessa situação, eu não estou vendo nada daquilo que foi prometido. Então, aviso aos candidatos, por favor, futuros prefeitos, olhem para o Distrito Criativo, prometam e cumpram. E o cumprimento dessas coisas, né, seria também o trabalho dos vereadores, que verificam a aplicação das leis e a atividade da prefeitura. Então, por favor, candidatos a vereador, cobrem dos futuros prefeitos a aplicação daquilo que já foi decidido, definido há alguns anos atrás. Eu teria outra questão, Jorge, para ti. Hoje, nesse momento pós-pandemia, não é pós-pandemia, eu estou sendo muito otimista, a gente ainda não chegou lá, mas sabendo que alguns empreendedores tiveram que fechar os seus negócios e tudo mais, o que tu acha, qual seria a vocação do Distrito Criativo a partir de 2021? De que maneira a gente poderia restaurar alguns empreendimentos, restaurar economicamente alguns empreendimentos, e trazer mais público para conhecer o nosso trabalho, fazer, fomentando as visitas, fazer aquilo que tu já fez há 4, 5 anos atrás, porque a pandemia nos fechou todos em casa e nós aqui no Distrito Criativo, para a gente poder viver, a gente precisa que as pessoas estejam nos nossos empreendimentos, estejam na rua. O que tu acha que o grupo, a rede Distrito C poderia fazer hoje, ou poderia pensar hoje em termos de estratégia para um pós-2020? E esse ano realmente a gente tem essa dificuldade, então a gente tem que investir muito em divulgação, porque muita gente não conhece o Distrito Criativo, e toda vez que eu apresento o Distrito Criativo as pessoas adoram, e eu acho que um caminho também, é claro, muita gente, como você falou, do Distrito Criativo sofreu e está sofrendo ainda, as duas atividades econômicas que mais sofreram com a pandemia e as restrições, em primeiro lugar foi o turismo e em segundo lugar foi a economia criativa. Claro, porque as pessoas assim não têm dinheiro, então vão comprar bens necessários. Mas isso, eventualmente, ano que vem, vai diminuindo lentamente, e depois da vacina, as coisas vão começar a funcionar melhor. Ontem mesmo eu fiz uma palestra para o Convention Bureau de Porto Alegre, né, o Trade de Turismo. Toda vez que eu faço apresentações para o pessoal de turismo, eles ficam assim encantados com o Distrito Criativo. Eu acho que o Distrito Criativo é um grande destino turístico, então eu acho que 2021, quando também o turismo começar a se restabelecer, o destino Distrito Criativo vai ser muito importante em Porto Alegre. Eles são parceiros, querem divulgar para todas as pessoas que vêm, muita gente vem em congressos em Porto Alegre, etc. e tal. Então eu acho que a gente tem que se encaminhar para isso, sabe? Para ser também uma referência em turismo em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma dificuldade enorme, né, como destino turístico. E para quem gosta de arte, cultura, antiguidades, gastronomia, patrimônio histórico, é um grande lugar para visitar em Porto Alegre, né? E é uma maneira também da prefeitura mostrar, né, como o Distrito Criativo também atrai um valor turístico para a cidade. Então, nesse momento, divulgar, por isso lembrando que tem esse vídeo, é um vídeo que fala de todos os participantes, é muito legal esse vídeo, que o Alix e a Débora vão depois colocar para vocês no Face deles aí, e aí vocês têm a oportunidade de conhecer cada um deles, tá? Eu aqui só mostrei alguns. E é isso, né? Mas é realmente difícil, não é uma coisa fácil. A economia criativa não é uma solução miraculosa para nada. É um setor econômico de pessoas que trabalham e que têm um amor pelo seu trabalho, como você tem, como todo mundo lá no Distrito Criativo tem, e quer continuar trabalhando nisso. Mas para isso os negócios têm que funcionar antes de tudo, né? Nós temos que ter clientes que comprem arte, que comprem antiguidade, que vão nos restaurantes, que vão nas casas noturnas consumir shows,
Então, em 21, isso vai voltar, porque é inevitável, porque o ser humano precisa disso, simplesmente, não pode viver sem isso, não é? Então, eu acredito muito que no ano que vem é um ano muito difícil para o Distrito Criativo e alguns locais tiveram que fechar, infelizmente. Mas eu acredito que no ano que vem mais gente vai se instalar, quer dizer, qualidade atrai qualidade. Toda a qualidade do Distrito Criativo só faz atrair gente com mais qualidade. São 87, em alguns anos serão 100, 150, 200 locais. E é assim que eu vejo. Eu não estou vendo a imagem do Alix, mas enfim. Eu acho, Jorge, que nós tivemos uma experiência com a criação do Distrito Criativo muito importante para Porto Alegre. Essa experiência só tende a crescer e a se desenvolver e a fazer, a se multiplicar também, porque seria interessante que outras cidades pudessem, olhando para nós, pudessem reproduzir o exemplo. Jorge, hoje o Distrito Criativo é o polo de economia criativa de Porto Alegre. O que tu acha que nós, empreendedores, que estamos sobrevivendo, né, nessa situação, o que tu acha que faltaria para que nós, empreendedores, tivéssemos mais contato uns com os outros, que houvesse mais sinergia, embora eu não seja muito fã da palavra, mas para que houvesse mais sinergia entre os empreendedores para, de repente, ajudar também o público a entender melhor e a conhecer o Distrito Criativo. Qual seria a fórmula para que nós, entre nós, pudéssemos criar um molho, uma maionese? Eu sou chefe, eu gosto de maionese. Vamos fazer uma maionese gostosa aí entre nós. O que falta? A maionese é uma emulsão, né? E emulsão é isso, são partículas pequenininhas, diferentes, que você, quando vê um todo, assim, né? Que tem uma forma única. Agora, é que a economia criativa, ela tem uma dificuldade, que é o seguinte, justamente por ser uma dificuldade no Brasil e especialmente em Porto Alegre, porque a economia criativa ela se dá muito bem em países desenvolvidos, com um nível cultural melhor, porque ela tem um mercado para os produtos, sabe? O Brasil é um país com muitas dificuldades, sabe? Econômicas, educacionais, culturais. Porto Alegre, você sabe, na área cultural, quem domina no Brasil é Rio e São Paulo, não é? Porto Alegre estava num terceiro lugar, mas está caindo para um quarto, para um quinto lugar culturalmente, não é? Você conhece casos de pessoas do Distrito Criativo que saíram e foram para outros estados e cidades, não é? Porque Porto Alegre é muito dura. Então, o que acontece? A economia criativa, especialmente Porto Alegre, ela é muito precária. Ela tem muita dificuldade em se manter. Os participantes do Distrito Criativo são pessoas com muita qualidade, não só isso, são muito batalhadores, porque é muito difícil, você tem que batalhar muito mesmo. Então, eu entendo que essa precariedade dificulte a criação da emulsão da maionese, como você falou, porque cada um está tão preocupado com o seu local e dar certo, e esse trabalho, esse esforço exige tanto deles, que eles não têm, às vezes, tempo e disponibilidade para estar mais ativos. Então, às vezes, alguns são mais ativos, às vezes, outros estão menos ativos, isso depende, flutua muito. Mas eu acho que é uma característica do distrito ser assim. Ele é muito informal e permite, assim, olha, você está ocupado, você está cheio de problemas, você tem que resolver os problemas, vai resolver os seus problemas. Porque na medida em que ele está investindo no trabalho dele, no local dele, por exemplo, no Le Café Minerro, você está investindo, trabalhando, fazendo exposição, desenvolvendo coisas, sendo criativa, isso é ajudar o distrito criativo, entende? Porque você é parte do distrito criativo. Então, mesmo que você não consiga ter tempo disponível para participar em algum evento, alguma atividade coletiva, só o fato de você estar lá mantendo esse lugar é importante, porque você sabe, porque o que poderia ser pior? O lugar fechar. Aí fecha um, fecha outro, aquela rua já fica deserta, entendeu? Esse movimento de manter já é importante. Inovação, melhoria é importante, mas manutenção é muito importante, porque a gente não está numa sociedade em que as coisas vão para frente, às vezes as coisas vão para trás, né? Como nós sabemos bem. Né?
Não é assim, a gente vai melhorando naturalmente, né? Não, a gente vai. Então, manter já é uma resistência ali importante, sabe? Então, é claro que a gente procura fazer coisas, mas se são 87, se a gente faz um evento ou uma atividade que tem 8 só que participam, mas a atividade saiu, isso que é importante. Ah, foi pequena, foi menor, podia ser melhor, tudo bem, mas foi feito, entende? Então é aquilo que você falou da formiguinha, é o grãozinho, mas aquele grãozinho está sempre ali, é contínuo, enquanto que o problema do poder público, que a gente falou antes, é essa instabilidade, sabe? Às vezes faz, às vezes para, volta, e tu não sabe se isso vai ter. Quantas coisas foram pensadas e projetadas no passado e quanto se realizou? Tu olha assim, tu não vê nada. Então, o distrito criativo, com todas as limitações que ele tem, ele está ali, entende? Se E eu mantém. acho que nós somos, como você disse, os pilares que mantêm essa rede viva, e eu acho que com todas as dificuldades que nós conhecemos, e malgrado essas dificuldades, a gente tenta se manter. Eu gostaria de ouvir alguns minutinhos, Alix, porque Alix, a imagem dele sumiu da tela para mim. Alix, você tem alguma pergunta? Porque eu sou participante, conheço muito bem o Jorge e a gente já tem uma estrada juntos. Mas você, Alix, qual seria a sua curiosidade com relação ao O que Distrito você Criativo? achou, Alix? O que você achou? Não estou te ouvindo. Pois é, eu acho que o Alix está com algum problema. Ele está com o microfone desabilitado. Eu acho que o microfone. E agora? Agora, Agora sim. sim. Ok. Existe algum critério para uma empresa ou uma associação fazer parte da economia criativa? Tá. Você quer dizer do Distrito Criativo, né? Do Distrito Criativo. Do projeto Distrito Criativo. Porque economia criativa, a pessoa é aquilo que eu falei, se é artista, arquiteto, designer, trabalha com moda, né? Mas isso que você perguntou, existe sim, e ele é diferenciado para entrar no distrito criativo. Então, se é economia criativa, não tem critério. Entendeu? Não há uma curadoria, sabe? Assim, é um artista. Não é a questão se eu gosto, se eu não gosto da obra dele, é um artista. Ponto. Ele é um que está batalhando para viver da sua arte. Pronto, entra. Ok, eu vou Se é, Pode falar. se é a economia do conhecimento, as escolas, tem que ser uma escola com qualidade. Se é a economia da experiência, que é hotéis e restaurantes, tem que ser hotéis e restaurantes com qualidade diferente, entendeu? Tem que ser uma coisa diferente. Por exemplo, o Le Café Mineiro é uma coisa diferente. Não é qualquer boteco que tu abre ali que vira Distrito C e tem que estar no território. Esse é o critério fundamental. Tem que estar no território. Não adianta dizer assim, a pessoa está no Bonfim. É ótimo, uma coisa fantástica, é genial, mas tem uma descontinuidade geográfica que não dá. Então a gente tem que ser uma nuvem, assim, sabe? Sim, Muito Alix? obrigado. Eu vou aproveitar para responder a pergunta do José Geraldo, que perguntou como o vereador poderá apoiar esses eventos e o distrito em projetos na Criativo. Câmara Municipal. Principal. Bom, eu como vereador, uma das posturas que eu vou adotar é o diálogo, porque muitas vezes nós apresentamos como um projeto pré-pronto e o projeto não pode ser aplicado na realidade da situação. Então, neste caso, é exatamente isso que eu estou fazendo junto com a minha equipe. Nós estamos dialogando com vários setores e foi através disso que chegamos a o Jorge Piquet, que é o criador do Distrito C, né? Então, vamos criar os projetos em consenso, através de diálogo com o Distrito Criativo. Débora?
Eu acho que nós temos aqui, a gente tem, como a gente já está junto há um tempo, Jorge, a gente tem muitos projetos assim que ainda não saíram, né, não conseguiram ver não conseguiram se realizar, porque falta grana, né? Enfim, eu acho que a gente precisaria esperar de maneira bem objetiva hoje dessa nova prefeitura que vai chegar. Eu acho que a gente tinha que cobrar um pouco mais deles também, um olhar mais responsável sobre essa região de Porto Alegre e, de repente, por que não fazer parcerias público-privado, que eu acredito que é uma coisa muito possível, e desenvolvendo também, né, desenvolvendo os projetos de muitas pessoas daqui dentro, ajudando no desenvolvimento de projetos. E eu acho que a Câmara tem um papel importante nisso, né, no apoio, na presença também dos candidatos no território, nos conhecendo, nos visitando, nos conhecendo. Então, acho que esse diálogo que o Alix fala é um diálogo, é uma polifonia, mas no bom sentido, é uma polifonia. A gente vai ouvir várias vozes, várias coisas vão ser emitidas, e na medida do possível a gente vai tentar encontrar soluções e caminhos, mas eu, enquanto empreendedora do Distrito Criativo, eu cobraria dessa nova prefeitura uma postura mais clara, mais objetiva, menos eleitoreira, e olhe para nós, a gente está aqui, isso aqui é um espaço econômico, de economia muito importante para a capital, poderia ter uma vocação turística, como você disse, Jorge, por que não fomentar o turismo nessa área? Eu sou uma pessoa que acredito piamente nisso. Então, eu acho que esses pontos aí, que são meio frágeis, que ficaram frágeis até hoje, poderiam ser fortificados e se desenvolverem se o poder público também olha para nós com um pouco mais de carinho. Até agora tem sido um olhar de muita surpresa, muito apoio, muitas palmas batidas, muito tapinha no ombro, mas acho que agora chegou a hora da gente cobrar alguma coisa mais objetiva, né? Eu acho que é isso. Alix, eu acho que você teria talvez mais alguma questão. Bom. Antes da questão, eu vou responder mais uma pergunta da Lígia Carreta. Qual é o partido do candidato? O meu partido é Solidariedade. É uma plataforma de trabalho? Sim, eu tenho. Você pode encontrar no Alix, no www.alixgeorges.com.br. Esse site está disponível na minha página Alix Vereador. Só para responder o que o Alix falou antes, quer dizer, em primeiro lugar, vereador tem que conhecer a cidade, básico, né? Que é o trabalho que ele está tentando fazer agora, né? Entrando em contato para saber, porque tem muito vereador que não tem a menor ideia, nem sabe que existe o Distrito C. Ou quando sabe, eu já tive um caso com um vereador, que eu não vou citar o nome, que eu falei assim, não, o Distrito C, aí ele falou, o Distrito C, ele falou o nome de um lugar, pensando que o Distrito C era aquele lugar. Eu falei, não, o Distrito C são 87 lugares. Então, quando sabem de uma maneira equivocada. Então, primeiro, conhecer, e a partir desse conhecimento ver em que medida desenvolver projetos, não é? E no desenvolvimento do projeto conversar com as pessoas, porque as pessoas conhecem muito mais do que um vereador pode conhecer, porque elas vivem 24 horas ali. Então é muito importante, o vereador nunca vai saber tudo sobre um território, ele tem que saber o básico, e aí na hora de montar, bom, o que ajuda vocês? Então vamos escrever juntos, não é? E aí as pessoas dando opinião. É claro que quando existe um território que é desarticulado, que as pessoas estão soltas, que não se conversam, é muito mais difícil. No caso desse território, do Distrito C, a gente já tem essa articulação feita. A gente já tem as pessoas que
pessoas de qualidade, que têm ideias, que podem ajudar a desenvolver o projeto. Porque senão se corre o risco de ter um projeto que nunca vai chegar aos seus objetivos, como já aconteceu antes. Uhum. Alix, eu acho que teria mais uma questão, não? Eu vi aparecer mais uma pergunta. Ali? Só para completar, viu, Débora, uma coisa que eu queria falar, assim, Uhum. aproveitando essa pergunta, é assim, o Distrito C é muito democracia participativa, tá? São as pessoas de baixo para cima fazendo coisas. Mas a gente sabe que tem os governantes e eles estão desenvolvendo. Então, se existe boa vontade e conhecimento, a gente pode, no meio, se encontrar e desenvolver coisas, porque nós temos os nossos limites também. Tem coisas que só a prefeitura pode fazer e só vereadores podem apresentar. A minha Alix? pergunta, como que alguém, você tem algum site ou alguma página no E Face? tem, é só colocar no Google Distrito Criativo de Porto Alegre, vai aparecer o site, onde tem a lista de todos os participantes, os contatos deles, os mapas. A gente tem um Google Maps, que é clicável, não é? Que você pode ver cada lugar. No Face, a gente tem a página oficial do Distrito C, tem dois grupos, a Agenda do Distrito C e o Encontro do Distrito C. A agenda é o que está acontecendo no Distrito C agora, né? Os locais, vendas, teatro, coisas assim. E o Encontro do Distrito C é um papo, é uma conversa aberta para todo mundo, para conversar qualquer assunto, inclusive, né, Débora? É uma coisa assim, pode falar o que você quer falar da Zona Sul, fala da Zona Sul. Se quer falar de Barcelona, fala de Barcelona, e é aberto, tá? Então, e tem o meu canal no YouTube, tá? Que é só procurar no YouTube Jorge Piquet, e tem uma série de vídeos que eu estou fazendo, que eu estou lançando um curso online que se chama Distrito Criativo e Economia Criativa, que vai aprofundar bastante nessas questões, né? Aqui a gente tem pouco tempo, a gente fala rapidinho. A Débora sabe, né? Isso são anos, então é muita coisa. E ali Muito tem uma trabalho. série de vídeos que estão abertos para todo mundo. É só entrar no meu canal, vocês vão encontrar tudo. Alix? Muito obrigado. Débora, pode falar. Bom, acho que a gente está se aproximando do final da nossa live. Eu queria agradecer novamente a tua presença, Jorge, e reforçar esse compromisso que a gente assume contigo de uma certa maneira, um compromisso informal, mas que eu acho que a gente assume de coração. Reforçar isso, você é uma pessoa de um valor absurdo para o Distrito Criativo, não somente como o criador, o conceptor desse trabalho, mas você, como ser humano, é uma pessoa de um valor muito grande para nós. E eu acho que em 2021 a gente vai ter que se dar as mãos muito mais, nós, os empreendedores do distrito. De repente, a gente vai ter que sair do nosso quadrado um pouco mais, nos aproximarmos mais de ti também e tentar desenvolver ações mais coletivas, né? Mais agindo, interagindo uns com os outros. Um exemplo super rápido, eu estou no café agora, atrás de mim tem uma exposição de artes plásticas do artista VH Insônia, que é um dos participantes do Distrito Criativo, que tem o ateliê de arte dele, o estúdio, no Vila Flores. Então, somos vizinhos e ele está expondo aqui na galeria. Eu acho que esse tipo de parceria é uma coisa extremamente frutuosa e é uma coisa que a gente deveria fomentar muito mais, imaginar que isso poderia acontecer muito mais em 2021, por N razões, por razões de custo, de proximidade, por razões de fortalecimento da rede. Então, eu acho que é o meu desejo assim maior para 2021 é que os nossos vizinhos, amigos, parceiros, empreendedores se deem mais as mãos. Vamos tentar nos unir um pouco mais e nos aproximar um pouco mais de ti também. Essa é a minha palavra de final, Alix. Eu te deixo concluir, depois a gente se despede do Jorge. Eu só queria Final, Jorge, por só favor. queria te agradecer, Alix e Débora, por essa conversa tão boa, tão agradável, fluiu super bem. E vamos esperar, né? A gente vai sair dessa de uma maneira ou de outra e
E isso vai nos ensinar muitas coisas, né? Todos nós estamos aprendendo e eu sou muito otimista em relação. Muitíssimo obrigado, Jorge, pela presença, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mais uma vez, Débora. E muito obrigado a vocês que estavam nos assistindo. Muito obrigado e até a próxima. Até Tchau, a tchau. próxima live. Bom dia para vocês, bom almoço para todo mundo. Até a Tchau, próxima. tchau. Até.